Olá, gente, vamos para a nossa live dessa sexta-feira e nós vamos falar sobre uma coisa que eu particularmente tenho assim muito carinho e adoro, que são as peregrinações, né? As peregrinações em lugares santos. E neste caso nós vamos conversar com o Pedro Siqueira, advogado, escritor e que faz um trabalho de evangelização incrível, né? Eu não sei, quem já esteve nos terços com o Pedro Siqueira entende bem o que eu estou falando. E quem não esteve, espero que tenha a oportunidade, nem que seja de segui-lo pelo terço online. Mas o Pedro tem um dom, ele vê o mundo invisível, ele se comunica, ele vê a Nossa Senhora, ele vê os anjos, ele vê os santos. Muitas pessoas podem ser incrédulas em relação a isso, mas quem já presenciou o Pedro em ação, vamos dizer assim, sabe o que ele é capaz de fazer e ver. Eu mesmo já recebi uma mensagem, então são coisas que a gente não tem nem como explicar, porque são coisas da fé. Eu acho que é uma bênção a gente ter uma pessoa como um homem jovem como Pedro, casado, com um filho, que se dedica a esse trabalho maravilhoso de trabalhar pelo terço, pela Nossa Senhora. E esse livro dele, ele já escreveu 3 livros: Senhora das Águas, Senhora dos Ares, Senhora do Sol, e depois Você Pode Falar com Deus e Todo Mundo Tem Seu Anjo da Guarda. Já vendeu mais de 500 mil livros. Ele é um sucesso em termos literários, mas o grande sucesso do Pedro, eu acho, é esse lado dele espiritual, esse carisma dele, que ele traz para a gente, a presença desses seres invisíveis no nosso mundo. Então, eu vou ver, já entrou tanta gente, eu vou ver, então, o livro é Viagens Místicas. Vou ver se o Pedro já está aqui. Vou ver aqui. Aqui o Pedro. Vamos poder conversar, porque eu li o livro dele, gente, é impressionante. Oi, Pedro. Olá, tudo bem? Prazer estar com você aqui mais uma vez, né? É um prazer é meu, é uma alegria estar com você. Muito obrigada, Pedro. Olha, eu li o seu livro, eu fiquei muito mexida com o livro. Porque Reconheceu lá os lugares todos? eu não tive em Medjugorje, foi um que eu não Ainda não. tive. É, Ainda não. muito bom. Espero ir com você, tá? Se Numa Deus quiser. excursão. Se Deus Espero quiser, quando voltar tudo se lá. melhorar, É um que a lugar gente possa ir lá. abençoado. É um lugar muito. É, Agora, Pedro, viagens místicas, né? Eu achei interessante que você abre o livro dizendo que você anota tudo e, portanto, você tem todos esses detalhes que você coloca aqui no seu livro, né? eu tenho meus arquivos, né? Hoje em dia é o que eu explico aí na introdução. As pessoas assim, mas como é que você faz? Você fica com o caderninho lá? Não, a maior parte das anotações, inclusive, são por fala. Eu pego o celular e gravo, né? E em alguns momentos, até além de gravar, eu tiro foto dos lugares para saber onde aconteceu o quê. E aí eu tenho Entendi. um arquivo, é assim que eu vou fazendo. Isso já de Ah, muito tempo. Mas se você não, parar isso para é... pensar, Ah, essa última viagem minha para Medjugorje, essa que eu narro aí, que tem muitos anos que eu não vou. Essa daí foi na base da anotação mesmo, né? Da uhum. anotação e curioso, daquelas foto na época, né? É, Agora, assim, Pedro, você sabe que eu tinha assim um pouco assim, às vezes, já, será que Medjugorje é realmente um lugar? Mas eu acho interessante que você tem uma medição própria, né? Você tem a sua eu tenho. medição Gostei. espiritual quando você chega nos lugares, né? Porque acontece isso em Gostei. vários lugares. Você sente que aquilo é verdadeiro para você, né? Olha, Márcia, você tocou num ponto assim fantástico. Eu sou muito desconfiado, né? Eu sou uma pessoa assim que, Eu eu não também. sei, desde pequenininho assim, muito desconfiado. Minha mãe sempre reclamou, esse garoto é desconfiado de tudo e tal. E assim, não adianta a pessoa dizer para mim assim, aqui aconteceu tal coisa. Para mim, eu tenho que ir lá e ver. Uhum, E Medjugorje, quando eu cheguei, eu não iria naquela primeira viagem em 1999. Foi um acidente de percurso. Na verdade, eu fui no lugar do meu irmão, ele é que era para ter ido, eu não tinha nem dinheiro para ir naquela época, eu estava numa situação muito ruim. Inclusive, eu estava assim, no meio do meu concurso público, esse que eu estou até hoje nessa carreira, né? Vou fazer 21, 22 anos na carreira, e eu estava no meio das provas. E aconteceu que meu irmão teve um problema, não podia ir, e foi aquela confusão. Aí minha mãe que teve a ideia, assim, na semana do embarque, transfere para o pé, vai você, vai você, vai você. E eu fiquei naquela situação. Eu falei, não tenho nem dinheiro, não interessa, vai você. Eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou.
E, a bem da verdade, para você ter uma ideia, em 1999 eu não fazia nem ideia que era o Padre Pio, eu não tinha nenhuma ideia. E foi a primeira vez que eu pisei lá em San Giovanni. E o meu sonho nessa viagem, na verdade, eu fiquei muito empolgado por causa de Assis, por causa de São Francisco. Falei, nossa, passa em Assis. Eu não tinha muita noção Medjugorje e tal, sabe? Eu via minha mãe Uhum. falar, minha mãe gostava muito, ela tinha ido nos primórdios, lá em 86. Ela tinha ido, ela Ah, tinha gostado, mas eu assim, e eu pensava, poxa, eu vou para Assis. Então, na minha cabeça, a questão era, eu ia a Roma e Assis. Isso para mim era aquilo que estava me motivando. Então, eu quando cheguei em Medjugorje, eu não cheguei com expectativa nenhuma. E não, na e peraí, época, você tem que falar que a trajetória de barco para Medjugorje foi um lugar então, terrível, né? nossa, eu com barco, a gente assim, a gente não se dá muito bem, sabe? Toda vez que Ah, eu piso em alguma coisa assim, tanto que até hoje, eu não sei, assim, tem gente que gosta muito de fazer viagens em transatlânticos, como é que chama isso? Cruzeiros e tal. Eu tenho horror, eu nunca fui, eu não vou, eu não gosto, né? Então tem esse dado, assim, que a minha família acha até graça, mas eu realmente tenho uma desconfiança por causa dessas questões que quando eu piso ali no mar, as coisas meio que se transformam. acontecem. Acontecem, é. E aí nós chegamos Acontece. naquela época, eu comentei rapidinho com a minha mãe, falei, olha, essa travessia de quê mesmo? Ela falou assim, é um ferry boat. Eu falei, mãe, detesto ferry boat. Ela falou, não vai criar confusão agora. A gente vai, eu já atravessei, todo mundo aqui já atravessou algumas vezes. O Adriático é manso, é tranquilo, nunca acontece nada, nada. Eu falei, mãe, eu tô com uma intuição ruim a respeito. E ela ficou muito brava pelo seguinte, Márcia, tava um dia lindo na Itália. A Que travessia era de coisa, né? Ancona, do porto de Ancona. E tava lindo, não tinha uma nuvem, não tinha nada, nada. E a previsão do tempo era sol, tempo firme. Então, assim, começaram a Tranquilo. achar, esse cara é doido. Assim, em 99 ninguém sabia. Ou Pedro Esquerdo tinha uma outra pessoa na peregrinação que sabia o que eu fazia, quem eu era. Mas assim, não tinha essa coisa, né? Fala, esse é mais um cara aí que, sei lá, reza, é jovem, reza. Então tá, faz parte do grupo de oração, toca lá na igreja, era isso. E eu encrencando com a coisa. Falei, olha, esse negócio não tá me cheirando bem, não tá me cheirando bem. Quando a gente passou pela aduana ali do porto de Ancona e a gente ficou em pé para entrar no ferryboat, assim, aquela fila, não tinha nada no horizonte, estava limpo. E o meu anjo apareceu e eu falei com ele. E aí eu entendi que vinha pesado, né? E aí eu comentei. Minha mãe já estava louca ali, falou, cala essa boca, esse negócio tá uma vergonha e tal. Quando o pessoal começou a entrar no navio, lá no fundo, você via aquela coisa subir, assim, umas nuvens estranhas. Aí eu falei, bom, vocês vão ver, vocês vão ver. Mesmo assim, na época era o Zé Ribamar, que era o diretor da peregrinação, muito simpático, falava, ele me conhecia, falava assim, não, mas fica tranquilo, porque a gente sempre atravessa, sempre atravessa. Não, não, não vai ter nada, tranquilo, não sei o quê. E eu falava para ele, olha, não vai prestar. Ele, não, não, aí é muito seguro, muito tranquilo. E aí, depois de um tempo dentro do barco, foi aquela tormenta enlouquecida, aquela tempestade louca. E combinou com aquele fato, né, do meio da tempestade, de eu estar olhando para as paredes do navio e além da parede eu ver que tinha alguma coisa lá fora que me chamava. Imagina só, no meio daquela loucura. Imagina, filme assim de suspense. Parece até coisa de terror, né? Mas é engraçado. Depois eu fico pensando hoje em dia, eu fico até com pena da minha mãe que me aturou ela na cabine, era eu e ela na Coitada, viagem. Dulce realmente é. Eu virar para ela no meio daquela confusão, ela já deitada ali balançando aquela loucura, falar assim, eu vou lá fora. Quer dizer, ela pensou, esse cara está completamente insano, né? Por mais que ela conviva com aquela pessoa, ela deve ter pensado assim, meu Deus do céu, como é que uma pessoa dessa pode ser? E eu saí, e eu fui lá fora, né? Quando eu abri a porta, eu fiquei molhado direto, que ver aquela ventania, não sei o quê, e foi quando eu vi o arcanjo Rafael no céu. E ele me falou algumas coisas bonitas e eu fiquei muito emocionado. E aí eu me toquei, falei, nossa, esse negócio de Medjugorje deve ser um negócio realmente para valer. Por que Forte. que o Arcanjo Miguel iria me visitar nas vésperas de eu entrar lá na Croácia e depois ir até a Bósnia? Por quê? E aquilo eu fiquei muito impressionado. E aí, no dia seguinte, né, o pessoal já me olhava de outra forma, claro. O pessoal me olhava assim, com os olhos arregalados, falava assim, quem é Esse esse cara? sabe. Que esse cara sabe que eu não sei como é que pode isso aqui. É.
Mas aí eu botei o espírito da galera para cima. Eu falei assim, olha, vai ser demais, tem alguma coisa lá realmente fantástica. Aí deu aquela, sabe, pessoal, nossa, não vai acontecer nenhum acidente. Ainda tinha um ou outro que perguntava, né? Vai ter... Medo, né? Não, não, e tal. Mas aí foi uma coisa muito curiosa, né? Porque você desce em Split, pega o ônibus, 2 horas assim, um percurso lindo de morrer, uma coisa linda, a costa da Croácia, aquelas montanhas com aquele tom azul Aham. acinzentado, o Adriático transparente ali embaixo, é uma coisa de cinema, assim, eu nunca tinha visto tão É bonito, lindo, né? né? Eu Que nunca tive lugar lá, mas eu sei lindo, que é lindo, né? lindo. Que lugar lindo, caminho, percurso lindo, até você entrar para dentro do continente, para a Bósnia. E aí, quando você chega na fronteira da Bósnia, naquela época, imagina, a Guerra dos Balcãs tinha acabado, poucos anos tinha acabado de acabar, poucos anos, quer dizer, eles estavam ainda naquela coisa, né, naquele sistema. E aí a polícia manda todo mundo descer do ônibus de uma forma estúpida, grosseira, ninguém falava a língua de ninguém. E os caras jogaram as malas da gente no chão, na pista, abriram tudo. Aí o pessoal me olhava, né? E aí, cara? Sabe? E eu Vai tava dar certo ou tranquilo. não vai, né? Eu tava tranquilo. E eu me lembro que nessa hora eu fiquei preocupado da minha mãe pombar com os caras e falar alguma coisa, que ela é do tipo que vai lá e quer peitar. Eu falei com ela, cala essa boca, não abre essa boca, fica quieta, tá tudo certo, né? O importante é a gente entrar. Depois você guarda a roupa e, né? E aquela situação ruim pra caramba, aí aquilo ali o pessoal já ficou bem para baixo, né? E mais engraçado, para mim aquilo era uma confirmação de que vinha algo de bom. Pô, se Quer eu tinha dizer, passado mesmo por tendo aquele, uma coisa negativa, era uma é, confirmação do bom. eu achei que era algo de bom, porque eu falei assim, depois que eu passei naquele barco horroroso, aí passo aqui, porque tem alguma coisa, tá tão difícil chegar. Claro, tô falando de 1999, hoje em dia você voa para Dubrovnik, pega o ônibus lá, Aham. uma highway daquela, tranquilo. Tô falando de 99. Eu pensei, deve ser bom demais. O negócio lá deve ser assim, o fino. Tô doido para chegar. E aí a gente chega, né? Tinha gente como eu, que nunca tinha pisado, e vê uma aldeia. Naquela época, uma aldeia. Não tinha nada. No meio de um vale assim, não tinha nada. Uma aldeiazinha. Aí aquelas caras assim, de que eu vim fazer aqui? E na hora que eu olhei aquelas montanhas, eu me senti super bem. Falei assim, nossa, esse lugar aqui vai ser um retiro muito bom para mim. Eu acho que vai fazer. Pode não acontecer nada, mas só de eu estar aqui para rezar o tempo todo, nesse lugar maravilhoso. E aí a gente já sabia, porque o chefe da peregrinação tinha dito, a gente vai subir as montanhas. Eu falei, é tudo que eu quero. Então eu estou super bem. E eu Mas tinha aí o essa que que foi, questão que foi mais de impactante nesse momento lá? Porque você tem várias coisas impactantes, mas eu quero que você diga. foi muito impressionante e eu me lembro que eu botei a questão, né? Eu tinha umas coisas que eu precisava muito receber de Deus, estavam difíceis de acontecer. E na hora que eu pisei lá, falei, o lugar é aqui que eu vou ganhar, é aqui. Eu vou procurar dar o meu melhor aqui na minha concentração, na minha oração, vou jejuar. A comida era horrorosa de qualquer maneira, então até o jejum aí não era nem uma vantagem para mim. A verdade é Frango que e era horrível. batata? Frango e batata, eu detesto batata e aquele frango ali não. Enfim, e aí eu falei, bom, eu vou fazer tudo que eu puder. E aí teve um dia que eu falei assim, eu vou subir essa montanha aí, eu vou fazer um sacrifício. E nesse dia, é aquela coisa, né? Quando você se põe a fazer uma coisa, né? Aí eu pensei, Deus vai ficar feliz que eu vou subir aqui num horário brabo, meio-dia, tava um calor insuportável, era junho, um verão horrível. E aí o meu anjo fala para mim, tira o sapato aí, sobe descalço. E eu não tinha ainda pisado lá. Eu sabia, porque outras pessoas tinham me dito que eram pedras pontiagudas, o caminho era muito difícil e rasgavam, às vezes, até a sola do sapato e tal. Aí eu falei assim, pô, mas Você aí vai. obedece tudo que seu anjo diz, né? Não, não, a gente bate boca também. Aí começou o Bate bate-boca. bom. Aí começou aquela coisa, vou, não vou, vou, não vou. Me lembro que aí estava muito quente, eu falei assim, bom, já que eu vou fazer essa loucura, eu vou entrar nesse bar, tinha um bar assim, pequenininho, e rezar pro cidadão ali falar alguma coisa de inglês, eu vou tomar alguma coisa. Só que eu não me lembro o que foi, não tinha água, e o cara queria me empurrar algum tipo de. Eles tomam grapa, é um tipo de cachaça, eu não bebo, é aquela confusão. Aí eu falei, não tem nada que seja assim, uma cola, um refrigerante. Ele, tem isso aqui. Aí me botou uma lata, escrito uma língua que deve ser croata, vermelha. Aí eu falei, pô, mas eu não quero coisa alcoólica. Não, não, isso aí, ó, pô, vai que. Eu tava naquela, falei, vou beber. O negócio era ruim.
era um gosto horroroso, mas eu tomei. Quer dizer, tudo sacrifício para você chegar lá, né? No sacrifício. Aí eu falei assim, quando eu tomei esse negócio, o que eu pensei? Falei, bom, vai ser sofrido pacas. Vai ser de doer até a alma até subir esse negócio. Tenho certeza que não vai ser de brincadeira. Mas tirei, amarrei o tênis, joguei aqui no ombro e fui, né? E aí, devagar, porque doía demais. Nossa, o pé... Aí o pé ficou um estrago. E aí, quando eu achei que estava muito ruim nessa subida lá para a minha mãe vem e se apoia em mim com asma. Ela é asmática. E lá ela tem asma um dia sim, outro também, porque aquela poeirinha que tem, aquele clima horrível. E ela morde, aí ela com asma. Eu tenho que chegar lá em cima. Eu falei, não acredito que você veio. Você veio fazer o que aqui? Você tá com asma. Não, não, eu vou com você. Aí o peso dela em cima, eu carregando, e o meu pé, eu mostrei o pé. Na hora que eu mostrei o pé todo ensanguentado, ela falou assim, deixa de frescura. Bora, deixa de frescura. Tá fazendo sacrifício e vai reclamar? Aí eu pensei assim, pô, é ela e o anjo falando a mesma coisa, melhor calar a boca e subir, né? E eu sei que, assim, foi muito sofrido. Mas quando eu cheguei lá em cima, assim, para resumir, eu senti um prazer, uma coisa que eu não sei te explicar. E uma luz que envolvia o lugar. E lá de cima eu via a cidadezinha, a aldeiazinha lá embaixo, no vale, aquela luz diferente. E veio um símbolo no céu para mim e ficou na minha frente. E eu entendi que eu ia ganhar, que eu tinha ganhado já. Aí Que eu falei assim, símbolo, nossa, Pedro? veio a bandeira do Brasil com umas coisas escritas. Eu falei assim, ganhei. Aí eu tinha certeza, porque era muito palpável. E eu fiquei muito emocionado. Falei, nossa, não acredito, eu me esforcei muito e deu certo. E de fato deu certo. Logo que eu voltei para o Rio, foi coisa de 2 meses e ponto. Você Então, entrou. assim, eu era muito grato a Medjugorje. E outra coisa que eu fiquei Agora, muito emocionado ali, na outra vez que eu subia, eu notei que tinha uma cruz num dos percursos, uma cruz de madeira, assim, as pessoas com pedras, as pessoas colocavam bilhetes e tal. E engraçado, eu sentia que tinha alguma coisa boa ali para mim. Eu não sabia o que era, mas tinha essa intuição forte e eu voltava ali. Numa dessas vezes que eu cheguei na cruz, eu toquei, fui rezar e tive essa intuição muito forte da minha babá, que tinha falecido, nessa época tinha 10 anos que ela tinha morrido, né? Que era muito próxima a mim, como se fosse minha mãe, né? Aliás, criou minha mãe, me criou, então. E aí eu sempre perguntava a Deus, eu quero saber se ela está no paraíso. E sempre perguntava meu anjo, quero saber dela. E ninguém me dava notícia. Esse ninguém do dia, mundo espiritual, né? Que você nada, quer dizer. ninguém do mundo espiritual me dava notícia. E aquilo eu ficava chateado. Eu falava assim, poxa, eu sou o peão de vocês, eu trabalho para vocês, eu dou mensagem para tanta gente, vocês não podem me dar uma informação? Eu peço há 10 anos, aquilo ali, sabe, não ficava bem comigo. Eu não estava bem resolvido com aquela história. Nesse dia, eu vi, apareceu Nossa Senhora com ela do lado. Ela ao lado de Nossa Senhora, e ela me disse, ela está comigo. E aquilo foi, assim, para mim, uma das grandes emoções, né? Claro. 10 anos, 10 anos para ter 10 uma anos para dizer. notícia. Ô Pedro, você sabe uma das Né? coisas que me impressionou também muito no seu livro? É que você vê luzes sempre relacionadas a É, esses lugares por causa da energia do lugar. Você uma pode falar força um pouquinho muito sobre grande. isso? É uma força muito grande. É, uma força muito grande. E quando eu não vejo, eu já desconfio do lugar. Posso até estar errado, tá? Posso até estar errado. Mas, para mim, depende muito das luzes, do tipo de coloração, da intensidade das luzes, do prazer que aquilo me causa. E é um prazer físico, assim, é uma coisa física em mim. Não é uma coisa assim, ele sente num plano. Não. Eu sinto num plano humano aquela sensação prazerosa de estar ali. Então, eu preciso, é como se assim, eu atestasse que aquilo ali é um lugar de poder quando eu entro e sinto aquilo. Eu tenho que sentir. Se eu não sentir, se eu não ver alguma coisa, assim, se eu não vejo nada, para mim já não é. Quer Que dizer, você até tem que ver aconteceu, como luzes e eu sentir. falo. Como eu falo até alguns pontos de Jerusalém lá, né? No livro eu até narro isso e Você tal. fala, né? Não é que eu queira acabar com a fé de ninguém, mas tem pontos ali que não. E aí eu murchava e já estava ficando ruim, porque algumas pessoas do grupo era muito coisa, sacavam, né? Percebi. E vinham me perguntar, pô, você não viu nada aqui, você não sei o quê. E tinha hora que não, e tinha hora que sim, inclusive coisas grandiosas, como na Gruta do Pai Nosso, acho que pisou lá dentro, lá na Basílica do Pai Nosso, né? E aquela luz maravilhosa vindo daquela gruta. Aquilo ali, eu não preciso de muita coisa para saber que Jesus estava ali, que foi ali que ele ensinou o Pai Nosso, entendeu?
Então, Agora, assim, para mim, me impressionou muito também o Poço Galicanto, que você o conta que era Galicanto foi onde uma surpresa. O Jesus... Galicanto foi, assim, um dos pontos mais fortes que eu já pisei na minha vida, a ponto da minha visão se confundir a minha visão humana, se confundir com a minha visão espiritual, e eu de fato achar que as paredes eram manchadas de sangue, do sangue de Jesus, e botar a mão e tentar, e não tinha, e mesmo que não tivesse nada lá, sentia a luz e sentia o relevo do sangue, como você está entendendo? Não, era algo Uma assim coisa incrível. espiritual, porém que causava uma impressão física em mim. E aquelas pessoas ficaram em transe ali embaixo comigo. Porque o que aconteceu? A gente não ia ter muito tempo lá, era uma missa para ser rezada dentro da igreja. Mas na hora que eu passei, eu vi aquela luz vermelho clara vindo de baixo. Parecia um vulcão. Eu falei, lá Qual era a embaixo tem igreja, alguma só para as coisa. pessoas que É estão nos ouvindo? Galicanto, Galicanto. Galicanto, onde o Senhor ficou no poço, né? Prisioneiro no poço. E aí, na hora, eu falei, era o Marcos, o chefe da peregrinação, eu falei, Marcos, eu preciso ir lá embaixo. Não fala um negócio desse que não tem tempo, não faça isso, a gente vem aqui para mim, seu horário contado, aquela coisa. Aí ele me olhou, eu falei, não, eu tenho que ir lá. Ele falou, você faz o seguinte, vai discreto, mas deixa acabar a missa, vamos na... Porque se você sai, ninguém vai na missa mais. Não, então vamos na missa. Aí você desce rapidinho, vai lá embaixo, a escadaria, você vai descendo que você vai achar. Eu falei, tá bom. Só que aí, quando acabou, eu saí correndo, e algumas pessoas viram e saíram atrás. Aí tinha que estar bem fisicamente, que eu saí igual uma bala descendo escadas, gente atrás, aquela confusão. Mas quando eu cheguei lá, assim, eu me deparei com aquela situação maravilhosa. Parecia que eu estava em outra dimensão, aquilo ali para mim era mágico. E o sangue ali tão vivo, e era do sangue que vinham aquelas luzes. E ali naquele momento também a Nossa Senhora estava presente, aquelas luzes dela. E aquelas pessoas começaram a sentir, já se emocionaram, choraram, algumas começaram a ajoelhar e me pediram, faz uma oração. Eu falei, vamos embora. Aí eu falei, vamos cantar para Nossa Senhora. Aí cantamos para Nossa Senhora, fizemos uma oração. Até narro aí uma experiência, porque foi a Anne que me mandou escrito até a experiência dela. Ela não conseguia se mexer. Ela teve um transe fantástico lá. Tá no livro aí a experiência dela. Ela deixou coloquei global. E outras pessoas também, com testa no chão e aquela luz, as pessoas vendo as coisas. Uma coisa fantástica, maravilhosa. Então ali é um dos lugares mais poderosos que eu pisei na minha vida. Nesse lugar, E Galicanto. Pedro, por que que você acha que você precisa ter, quer dizer, por que que você é escolhido para ter esses contatos? Porque no livro você fala que Ah, muitas vezes o anjo aparece e pede para você rezar pela libertação daquelas pessoas, isso. libertação de problemas que elas trazem, né? É É. isso? Eu acho assim, eu acho que Deus usa de pessoas assim como eu para poder dar a notícia de que ele é vivo, que ele está presente, que o mundo espiritual, nós estamos entrelaçados, né? O mundo material e espiritual é uma coisa só, são dimensões. E nós, às vezes, porque não conseguimos enxergar, a gente esquece a Deus, deixa tudo de lado. Então, Deus manda, de vez em quando, pessoas como eu, como é o meu caso, como tem tantas outras aí, que têm esse acesso. No meu caso, eu acho que o meu grande privilégio não é nem para mim, é o fato dessas pessoas que me acompanham nesses lugares verem, experimentarem. Porque aí Elas não tem também veem, aquela. né? Como eu narro aí, e perguntei para várias delas: posso colocar no livro? Ah, pode, pode. E elas deram testemunho depois. Então, assim, uma coisa importante, no meu caso, é que essas pessoas viram, experimentaram, estiveram ali comigo. Não dá para dizer assim, não, é porque o sujeito tem dons, então ele vê. Não, essas pessoas não têm dons e viram como eu. Como a primeira vez que eu vi o Milagre do Sol, que foi nessa viagem de 99 em Medjugorje, que eu narro, que foi uma coisa linda. O sol virou um coração gigante em cima da gente e pulsava, ele fazia barulho. E E não várias teve pessoas ninguém. viram. Todo mundo que estava naquela missa, rezada pelo Frei Ioso, todo mundo viu. Alguns até tiveram um certo pânico e medo ali, tá? Ficou meio confuso na hora e tudo. Mas todo mundo ali viu o que estava lá. Então, assim, não é o cara que tem o dom que vê. Não. Deus foi tão bom que todo mundo teve acesso àquilo ali e viu. Então, assim, tem tantas experiências que eu narro no livro, e fiz questão de colocar no livro as experiências de pessoas que viram, não só para dizer se foi o Pedro que viu, não. Eu estava com os outros, eles viram, tá lá o nome, eles viram, podem dar testemunho.
Então, Tem uma assim, muito interessante também, que você está com São Bento, né? E a pessoa estava, uma senhora que achou que tinha um vulto negro foi, que foi. era negativo perto de você, né? A de São Ainda Bento tem foi isso, né, Pedro? sensacional. A de São Bento foi muito legal. Foi em Fátima, no Bosque de Valinhos, que é o grande amor, assim, É lindo da o minha. Bosque de É, Valores. o Bosque de Valinhos é o meu grande amor ali, é a minha grande Eu já paixão. fiz essa peregrinação É, sozinha, isso, rezando isso. lá. É, então você sabe, ali é o Lindo. grande amor meu do Frei João Antônio. A gente, o nosso amor tá ali. Para mim, é assim, entra ali, o mundo espiritual abre na hora. Aquilo ali é uma coisa maravilhosa. Mas era a primeira vez que eu estava pisando ali com mais 190 pessoas. Eu nunca tinha feito uma coisa assim. E eu estava tenso. O dia estava até muito bonito, o dia estava uns 19 graus, temperatura agradável, céu limpo, tudo bonito. Mas eu estava um pouco tenso. E aí, quando você entra dentro da Via Sacra, estava lá São Bento. E eu falei de São Bento, não esperava que ele estivesse ali, depois o Arcanjo Uriel também estava, aquela coisa toda. E aí uma pessoa, quando eu falei que era o vulto preto, não sei o quê, que ele estava todo de preto, não sei o quê, a mulher se tocou e veio falar comigo. Olha, tem um negócio para te dizer, é meio sem graça, né? Olha, eu juro que eu achava que esse lugar aqui era uma coisa, não sei se era de Deus não. Por que não? Porque passou por mim esse homem um vulto de preto. E quando eu era criança, aprendi que vulto de preto era coisa ruim. Aí eu falei, não, não, é o hábito de São Bento, é preto. Ai, Jesus, Pois é, então acho que é olha uma que eu coisa. estava pensando besteira, eu vi São Bento e não sabia. Falei, tá vendo? E foi muito engraçado, né? E teve uma outra também que me contou, foi muito engraçado. A outra me falou assim, engraçado que eu estava desconfiado desse negócio. Ela não me conhecia muito bem, estava lá, né, na peregrinação, convidada, ela foi. E eu, com medo, não sabia bem o que era, rezei para São Bento estar junto, para me garantir. De repente, você abre a boca e fala, São Bento está aqui. A mulher ficou chocada, né? Ela falou, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? E foi Agora, Pedro, assim, e essa coisa também das luzes, né? Que as pessoas começaram a ver luzes e que você é, no livro coloca, essas luzes são os anjos, né? isso, foi porque chegou num ponto, ali tem um ponto muito querido nosso, que é o comemorativo da aparição do dia 19 de agosto, de Nossa Senhora. Que, assim, é um lugar que quando a gente fazia retiro lá com o Frei Juan Antônio, a gente sempre parava, porque o Frei nasceu 19 de agosto, então a gente tinha Eu ele conheci tinha o Frei Juan Antônio, hein? Isso, então. Ele até na fisioterapia, não foi? Não Na fez uma vez lá comigo. fisioterapia. Então, ele ali, ele fica doido. E aquela imagem que está lá, eu já falei para as pessoas, é a imagem que mais, assim, se parece com o que eu vejo Nossa Senhora, o rosto. É mesmo, eu li É isso uma no coisa livro, fiquei incrível. impressionada. Uma vez até questionei o Frei e falei, olha, será que essa pessoa não viu essa mulher que fez, essa portuguesa? Ela não viu Nossa Senhora, porque não é possível. Ela parece que ela pegou e copiou de tão próximo que é o rosto, né? De tão lindo que é. Então, assim, é um lugar que a gente fica em oração. E ali foi onde o Frei pela primeira vez viu o milagre do sol. Ele viu, Ele né? viu também. Foi a primeira Nossa. vez que ele viu, foi ali, foi ali. Que foi um dia que ele me perturbou muito por causa do milagre do sol. E aí a gente ia andando para fazer a Via Sacra, ele via me doutrinar, porque eu sou padre, eu tenho que ver. Eu sou padre, não é possível que eu sou missionário, eu tenho mais de não sei quantos anos servindo Nossa Senhora, como é que Nossa Senhora vai fazer para mim? Se fez para os outros lá, se você viu, o pessoal viu, também tem que ver, e vem me doutrinar. Aí eu falei, eu não mando nesse negócio não, eu não sou ninguém. Vai ter que dar um jeito, pode avisar ela, que eu quero que ver, vai avisando aí, vai falando com o teu anjo, não sei o que. Foi me dando bronca, assim, uma bronca prévia para poder ver. Eu falei, Frei, eu não. Aí eu falei assim, olha, o que eu posso fazer eu vou falar com ele aqui, vamos ver o que ele fala. Eu falei com o anjo naquela, em vez de ser simpático, ficou calado. Mudo estava, calado ficou, me olhando sério. Eu falei assim, olha, eu não sei se vai dar, mas vamos rezar, poxa, eu quero que você venha rezar comigo ali e tal. Ah, tá bem, tá bem. Eu vi que ele não gostou muito, porque ele achava que ele tinha o direito de ver. Prioridade. Ele falou, não é possível, lá todo mundo viu com você. Então, veio com você. Eu que sou teu diretor espiritual, sou missionário, saí com 24 anos da Espanha, batendo no Brasil, na Amazônia, sem falar uma palavra de português, é verdade. Eu falei, calma, calma, vamos ver, vamos rezando. E aí, quando chegou lá, realmente, quando chegou perto, né, porque é depois ali na nona estação da Via Sacra, mas quando chegou assim na oitava, eu falei assim, olha, ele disse que você vai ver uma coisa muito impressionante lá na nona estação. Aí ele se animou todo, ele ficou feliz, falou, pronto, eu sabia, não é possível, que tal.
Isso tinha de bonito no Frei, né? Uma coisa que é louvável nele. Ele já comemorou antes, nem tinha E visto, aí, mas ele tomou na hora que era. Eu não e sei se viu o ele já sol. sentia, sabe, no coração que ia ou não ia. É. Mas ela fez mais do que isso, não foi só o sol. Fez o do sol. Uma coisa impressionante nesse dia com o Frei, e com o Frei outras vezes aconteceu assim também, do sol sumir e virar um anel de ouro, e depois virar uma hóstia branca e sangrar no céu. Então ficou Que as luzes coisa, avermelhadas se né? espalharam pelo céu como, sabe quando você sangra na água que dá Sim, aquela que vai palhaço. assim, é assim. Uma coisa incrível para Coisa ele. Aí ele incrível. falou, aí ele disse, por quê? Porque eu sou sacerdote, é a hóstia consagrada e o sangue do Senhor. É o corpo e o Olha, sangue. Ele mesmo explicou na hora. Só que ele ficou tão eufórico que ele gritava. Ele gritava. Agora o sol está fazendo isso, agora sei que ele coisa a gritar. E e eu, todo eu, mundo via, Pedro? não, esse dia estava muito vazio lá, estava vazio. A gente foi fora de época, naquela época eu era recém-casado, a gente já tinha casado há pouco tempo com a Natália, e assim, não tinha quase ninguém, a gente podia tirar férias assim, fora de época, né? Não tinha filho e tal. Então Entendi. não tinha quase ninguém. Só que eis que lá atrás, eu tô vendo ele dar aquele show, né? E ele fala alto e falava emocionado, e eis que vem um grupo de 4 senhorinhas com a bandeira da Espanha. Aí vem as senhoras. Aí eu olhei e falei, Frei, 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 Frei. Ele nada. Tava nem aí, falava e falava e falava e falava. As senhoras não viram, elas passaram, olhavam o que que esses malucos estão olhando, o que que esse homem está gritando. Ah, não viram. E virou para mim e falou assim em espanhol: tenha paciência, que falta de educação, no lugar santo falando desse jeito. Era para estar rezando, você não tem vergonha, não, não sei o que. E saiu, deu uma bronca. Ele nem Você levou aí, bronca. eu sem graça, falava assim: oh meu Deus do céu. Aí Ô, acabou, Pedro, aí ele acalmou. Só que nisso que ele acalmou, ele resolveu fazer uma oração em frente à imagem, porque ele sabia, eu já tinha dito para ele, é a cara dela mesmo e tal. E aí ele começou a fazer uma imagem. Aí ele parou na oração e falou assim: não é possível, eu tô com algum problema, que não sei o que. O que foi? Ó, porque a imagem era toda branca, nesse momento ela está toda de verde, não sei o que, com o cinto, não sei o que. Ela se coloriu. Então ela se coloriu demais de uma cor, ela mudou de cor. E ela esboçava um sorriso. Ele ficou doido. E ele piscava o olho, ele esfregava o olho, não é possível, não é possível, não é possível. E vendo mudar. Aí ele falava, agora é a cor. Eu falei, era a cor, não sei o quê. E ela mudou de cor várias vezes. Então não foi mudou só o de. sol. A imagem se Mudou. transfigurou com o manto colorido, com a roupa de uma cor. E assim, parecia viva. Ele ficou doido esse dia. Aliás, Agora, é Pedro, claro, você. ele vai lá, ele Ah, vê tudo isso, mas ele agora tá calmo. Agora ele acha bonito sorrir, ele não consegue ficar sem sorrir, porque realmente você não consegue ficar sei, incólume. sem sorrir. Mas ele Agora, agora tá Pedro, mais calmo. você conta também que tem uma moça amiga sua, Patrícia, que o terço dela, com as aparições de Nossa Senhora, muda Até de hoje, cor. Até o hoje. terço até hoje está, ele mudou de cor. Foi no terço lá em Lourdes, né, em Lourdes. Nós chegamos lá, o santuário estava muito limitado, não tinha pandemia não, foi em 2019, mas estava no início da abertura ali no inverno, e nós fomos fazer o terço, não tinha lugar, fomos fazer no hotel, que fica na entrada ali do santuário, frente a frente, num lugar com janelas assim amplas, sabe? Tudo com janelão assim de vidro, né? O salão de vidro. E aí, a Nossa Senhora chegou de roxo esse dia, e a luz dela vinha muito forte sobre mim e sobre todo mundo. E a Patrícia estava rezando com o texto dela, era azul, clarinho. E aí, quando ela olhou, aquela luz, ele mudou de cor, ele ficou da cor do manto de Nossa Senhora. Ele se Coisa transformou. incrível. Ele absorveu. E não mudou mais, até hoje ele está daquela cor. E aquilo ela ficou muito impressionada. E o bonito desse texto é que ela tinha uma pessoa que ela conhecia em São Paulo que estava muito mal, estava doente. Eu conto no livro, né? O Você fato é conta. que ela levou o texto para essa pessoa que não era de oração e a Hum. pessoa ficou curada. Que E a pessoa coisa, ficou né, curada. Pedro? E são fatos assim tão fantásticos, né, Pedro? Que a gente às É um vezes negócio fica. assim, só quando quem vive ali é que sabe, que vai olhar e falar, meu Deus, como é que pode? É uma coisa extraordinária de Deus, né? É Deus mostrando o poder dele quando ele quer mostrar, quando ele quer, assim, no bom sentido, exibir o que ele é, o que ele pode, e que a vida espiritual é verdadeira, está presente, está aqui conosco. Ele deita e rola e as pessoas ficam assustadas porque não encontram explicação, não tem explicação humana.
É aquela coisa, Não tem Deus é Deus e conversa. nós somos criaturas dele. Então, muito aquém, sabe? Ô Pedro, você também tem uma passagem que eu achei muito linda do Anjo da Consolação, que você Ah, diz que então, é... tá aqui, né, no, Cadê a capa tá do no, livro? tá Mostra aqui aqui, pra ó, ele gente. tá aqui, eu Porque eu recebi só ele li aqui, ó. ele em PDF, eu não consegui pegar o Foi, livro, você você leu sabe. ele no e-book, né? Tá É. aqui, tá bonitinha a capa, eu pedi as cores que fossem essas, as cores, sei lá, Então, o anjo da consolação, eu já tinha ouvido muita coisa sobre o anjo da consolação, que é o anjo que apareceu para Jesus no momento onde ele sua sangue, né? Que ele está prestes a ser dado em No Monte sacrifício. das Oliveiras. E aí um monte de gente falou que era A, B, C, D, deram nome pro anjo. Eu nunca me liguei muito nisso. Mas no Uhum. dia que eu fui lá na igreja da Consolação, a gente foi na Basílica, né, da Agonia ali, rezar, teve uma missa. Nesse dia me apareceu, o arcanjo lá. E o bonito é que ele não precisou falar num primeiro momento. Por quê? Porque acima do altar, quem já foi lá em Jerusalém, nessa basílica já sabe, acima do altar tem uma pintura bonita, onde está Jesus na pedra, né, suando sangue, chorando, e lá em cima dele está o anjo que está com ele, consolando. E quando esse arcanjo apareceu, ele pegou o dedo e apontou, e fez assim, ó, eu sou esse aqui. É o E me Gabriel. falou. São Gabriel Arcanjo. E falou, sou eu. Eu estava lá. Eu consolei Jesus. E aquilo Que ali me coisa, trouxe uma gente. paz enorme, né? Mas eu fiquei eufórico. Falei, nossa, não acredito. Tantos anos, nunca tinha tido essa revelação. Tenho que vir aqui para ele me dizer. Então, é outro lugar assim, que para mim é um lugar fantástico também, porque aconteceu isso, né? Dele estar lá, o arcanjo Gabriel lá no lugar para dizer eu estive aqui, eu consolei Jesus, é uma coisa maravilhosa, né? É uma das coisas Então, mais assim, impressionantes que lá em Jerusalém é você pisar naqueles 2.000 anos de história, né? Mais de dois é, mil anos de história. Você saber que é, naquele lugar tudo aquilo aconteceu, né? É saber que uma eles estavam emoção. andando por ali é uma emoção muito grande, né? E saber que é um lugar, assim, de espiritualidade, né, que se mantém, não só pela a nossa religião, mas tem a religião judaica, é um lugar sagrado, muçulmanos é um lugar sagrado, quer dizer, é um lugar sagrado de verdade por tantas religiões, né? E um Eu acho que lugar de esses música lugares dele. sagrados dão uma bênção para a gente quando a gente está lá, né, Dá Pedro? uma O bênção, estilo você dessas falou tudo. peregrinações, não é não? Eu acho que sim, porque quando você pisa ali dentro, você pisa dentro dessa atmosfera de poder de Deus, e aquilo de alguma forma vai te tocar, vai impregnar em você. É muito difícil a pessoa sair incólume assim, achar, isso aí. Não, é difícil. Se a pessoa esteve ali, fez pelo menos uma oração ali, aquilo ali é transformador. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, transformador. É isso que você conta no livro, que os anjos pedem que você reze, porque você vai libertar as pessoas se libertam. É isso? É uma libertação que acontece? Essa da oração de libertação, em alguns lugares ali, o meu anjo da guarda faz, vamos fazer uma oração de libertação, porque o lugar é propício para isso. Nesse lugar aí era um, o Galicanto era outro. Então ele é que dirigia essa oração. E aí vinha o poder do Espírito Santo para libertar as pessoas, que a liberta, na verdade, é o Espírito Santo. E as pessoas, por exemplo, síndrome do pânico, algum tipo de vício, isso cai por terra e ali fica, sabe? Então é um benefício que Deus dá ao peregrino. É aquilo que a minha avó falava, né, minha falecida avó, que até eu falo no livro. Ela dizia que o ser humano, na oportunidade que ele tem, ele deve ser peregrino. Por quê? Porque o peregrino ganha graças em dobro. Ser peregrino atrai esses olhos de Deus para você, porque você está se lançando, digamos assim, num lugar longe de casa, às vezes um lugar que você nem conhece direito, por Deus, para estar com Deus ali o máximo possível de tempo. E aí o mundo espiritual te beneficia grandemente, com felicidade, com alegria, porque você procurou, você quis. E tem as É, eu, bênçãos desses lugares poderosos, né? esses lugares, eu acho que Lourdes, Fátima, Monte Medjugorje, Terra Santa, são lugares que todo mundo deveria, se puder, ir uma vez na vida, porque são É lugares demais. transformadores, né? Não, é demais, é Agora, demais. Pedro, você cita também uma menina que é a Akiane, que fez uma imagem de Jesus quando ela tinha 4 anos, ela pintou Jesus, né? Que perguntaram a você se o Jesus dela era parecido com o Jesus que você viu. E eu fiquei muito impressionada porque você disse que tem muitas semelhanças.
E essa É. pintura da Kiane é muito, muito forte, a história dela também. Tem semelhanças, assim, não posso dizer que é exatamente aquilo, mas aí você tem que entender que também passa pelas mãos, pela inteligência do pintor, né, pela interpretação do que ela viu, né? Então não vai ser exato, como não é, mas lembra sim bastante. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, o olhar, um olhar muito poderoso de Jesus. E uma coisa que eu não esperava foi a experiência lá no caminho de Emaús com ele, né? Que eu praticamente fui transportado, eu estava dormindo, fui transportado para esse momento onde ele caminha com os dois discípulos. E assim, o meu anjo me levou, e na perspectiva desse sonho, entre aspas, eles iam na minha frente. E eu vim atrás. E eu me toquei. Falei, nossa, é Jesus com os discípulos em Emaús. Então isso aqui é Emaús. E fiquei observando. Mas no momento em que ele vai entrar, ele para e olha para mim. Ele olha para si. E ele me vê. E aquele olhar dele me causou um impacto enorme. Eu falei, Jesus me viu. Sabe aquela coisa assim? Ele sabe quem eu sou. De verdade. Porque todo mundo fala, Jesus te conhece, Jesus te ama, né? Mas não quer dizer nada. As pessoas, né? Mas aquele olhar que ele me olhou, eu falei, ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele me olhou como quem olha um amigo, como que tem um olhar de amor por alguém. Aquilo me deu uma sensação assim de, nossa, então não é só da boca para fora. Ele sabe quem eu sou, ele me ama de verdade. E ele está feliz que eu estou aqui com ele. E aí veio a peregrinação, a gente embarcou e tal, fomos para Jerusalém e tal. E chegou o dia de Emaús. Na verdade, talvez a gente nem fosse, mas eu insisti demais com o Marcos. Falei, tem que ir a Emaús, tem que ter uma missa em Emaús, tem que ir a Emaús, tem que ter uma missa em Emaús. Mas por quê? Porque eu vi em Emaús, eu preciso ir lá. Eu sei o lugar, eu tenho que pisar no lugar onde eu vi, eu tenho que pisar lá. E aí, então tá bom, vamos rezar, mas Emaús é uma ruína, é tudo descampado, não quero nem saber, né? E o bonito as pessoas foram numa boa para Emaús, no meio do nada ali, né? Ficam uns 11 quilômetros de Jerusalém. Um sol danado, com umas lonas assim que tinham falhas para cobrir a gente na hora da missa. Porém, essas falhas foram uma bênção, porque algumas pessoas viram o milagre do sol em Emaús, durante a missa, e outras começaram a ver os anjos que estavam no altar com os padres, eram 4 padres, eles passavam coloridos, e eles vinham, e não podia ser jogo de luz, porque meio-dia no deserto, você imagina a intensidade da luz. Não tem Então, luz. como é que vai passar uma figura colorida no meio, para cá e para lá, para cá e para lá, e eles viram. Então, o de verde, por exemplo, era o meu anjo da guarda que foi e voltou, e eles viram. E algumas pessoas vieram chocadas de me falar. Não, E tem alguma uma que coisa tirou aqui. foto. Tirou foto. Ficou louca lá, via a luz na foto dela e tudo. Então, assim, aí depois que acabou a missa, eu fui no caminho, onde eu achava que era, e dei uma caminhada por lá e achei o lugar, o ponto onde ele parava, né? E depois fui falar com o sacerdote, que era o responsável por Emaús, que conhecia a história, a questão toda lá, né, da descoberta, não sei o quê. E eu falei para ele, olha, padre, eu tenho a impressão que o caminho que ele fez foi aqui, tá. Ele falou, tá correto, foi para lá sim, era por lá, naquela subida ali, a aldeiazinha era por ali, você tem razão, era isso mesmo. E aquilo para mim foi uma confirmação, assim, eu saí de lá feliz da minha vida, né? Primeiro por causa dos fenômenos que as pessoas puderam ver, segundo porque eu tinha tido uma missa em Emaús, onde eu vi que ele tinha me olhado, né? Nossa, que emoção, hein, É Pedro? uma emoção muito grande, foi uma coisa especial, especialíssima, né? Então Ô, tem coisa Pedro, eu assim que a sei que gente não dá nada, mas acaba que você é beneficiado porque Deus quer. Deus quer. é uma bênção, né? Ô, É, Pedro, eu é. tenho que contar que no início do livro você escreve que você ficou muito em dúvida se você ia falar, escrever sobre essas suas experiências místicas, né? E que você recorreu, então, ao seu primo, que é teólogo, e ao Isso, seu Alexandre. mentor, o padre, né? É. O padre Juan, para saber se você deveria ou não escrever. Você fica receoso das pessoas acharem que isso tudo é uma criação e que você escreve Na tudo verdade, isso? eu vou lhe Como é dizer, que é isso para o meu você? maior. Hoje em dia, essa questão do pessoal falar assim, é verdade ou não é, para mim não chama mais atenção, porque tem um batalhão incontável de pessoas que estiveram já comigo de uma forma ou de outra e viram fenômenos comigo. Então, isso daí é tranquilo, essas pessoas se encarregam de atestar. Mas o meu problema são questões, às vezes, de rigor religioso, não de dogmas, porque ninguém esbarra em dogma aqui,
mas de crenças mesmo, de pessoas que são muito tradicionalistas e acharem que, de repente, aquilo ali não faz bem para a religião delas, que não é bom para o catolicismo, coisas do vale. Então, eu sempre me consulto com eles. Olha, eu tenho essa experiência assim, vale a pena contar, não vale a pena contar? E é uma guia muito segura, o Frei Juan Antônio. E o meu primo, ele é doutor em teologia pela PUC-Rio, é um cara brilhante, professor. Então, assim, eu tenho essa guia para saber, vale a pena, não vale a pena? Porque também, eu acho assim, tinha mais gente lá, a experiência não é só minha. Será que eu tenho direito de contar? E aí também eu pergunto para as pessoas, vem cá, você se incomoda? Né? Sempre que eu posso, eu pergunto. Porque Uhum. eu tenho para mim que não é uma experiência do Pedro Siqueira. Eu tenho algumas aqui que eu nunca contei, eu não sei nem se vou contar, mas tem Espero que essas. conte. Não sei, aí a gente pensa. E essas com outras pessoas que eu acho que. Eu seleciono aquelas que eu acho que vão trazer realmente paz, Uhum. que vão trazer um ganho na fé da pessoa, que são histórias que servem para mais gente, sabe? Assim, poxa, Deus está com você. Essas pessoas não tinham dons nenhum, sabe? De repente não eram merecedoras, e algumas diziam lá na hora: não sou merecedor de nada disso, como é que Deus faz? Porque é dom, é graça. Graça vem de gratuito, ele dá porque ele quer dar. Então, assim, eu acho que é válido esse caso. Mas eu realmente eu pergunto antes. Né? Eu pergunto antes porque, eu não sei, posso estar fazendo um julgamento errado. E vem Então, cá, e o assim, seu eu anjo da tenho guarda, isso. e seu anjo da guarda falou alguma coisa desse livro? Olha, ele foi um dos mentores da coisa. Ele acha que os lugares de força, de poder devem ser divulgados. O que eu posso te dizer? Ele acha que lugares que enaltecem a fé devem ser divulgados, lugares de conversão devem ser divulgados. E, acima de tudo, ele acha que o mundo espiritual é para todos, que as pessoas têm que ter essa consciência, e isso pode aumentar a fé, pode aumentar o bem-estar da pessoa, pode salvar vidas, entendeu? Então, ele é o primeiro a fazer uma certa pressão. Quando é algum assunto que ele diz para mim não pode falar, ele é o primeiro a dizer não pode falar. E outros fica meio dúbio, ele fica na dele. Então, aí eu recorro a outras pessoas para saber o que eles acham, tudo. Mas Agora, o como é que livro a em gente si, tem, ô Pedro, como é que a gente faz para ouvir o Anjo da Guarda, né? Eu sei que é outro livro seu, mas assim, rapidamente aqui, para as pessoas, olha, o que Anjo da você tem Guarda essa ligação. o maior bloqueio, maior dificuldade das pessoas do século aqui, vivendo no século XXI, da sociedade que a gente tem, é que as pessoas são, em primeiro lugar, imediatistas. Tudo é instantâneo. É tudo na ponta do clique, do dedo. São coisas consumíveis rápidas, vídeo de 2 minutos no Instagram, 1 minuto, sei lá quanto tempo. Então as pessoas são imediatistas. As pessoas estão em constante barulho mental dentro da cabeça delas. Elas não têm uma linha de parar o pensamento, sossegar, estar naquele momento presente. Não tem. As pessoas estão sempre agitadas, buscando prazer. Não, preciso fazer alguma coisa que me agrade agora. Isso aqui está um tédio. E assim, e as gerações foram ficando assim. Então, uma coisa básica: sem o silêncio interior, não tem como acessar o anjo. Não tem. E E esse aí vem silêncio a é uma grande. oração. E essa questão do silêncio interior já barra 95% das pessoas aí. Não estou falando de dom, estou falando de uma prática espiritual do silêncio. As pessoas não fazem silêncio. As pessoas não sabem silenciar desejos, emoções, pensamentos. As pessoas não sabem estar aqui, agora, no momento presente, inteiramente presente. Sem isso já não vai. Então, esse é o maior problema que eu vejo com relação ao obstáculo de ter uma relação com anjo. Outra coisa, a relação com anjo dá muito trabalho. É oração diária, é prática do jejum, sabe? É leitura de coisas espirituais. As pessoas não trazem isso, não têm essa bagagem, não trazem isso no seu dia a dia. Então elas querem uma fórmula mágica que não deixa, não tem que fazer força, tem que ser um troço instantâneo, rápido, tranquilo. Outro dia eu vi lá, manda uma mensagem aqui no Instagram para mim, a pessoa, imagina, ela já estava 2 meses tentando, como é que pode que não tinha dado certo? Hum. Não Dois é esse meses. tempo, né? Não é esse Meu tempo Deus do temporal. céu, entendeu? Aí você olha e fala assim, não sei o que eu estou fazendo aqui falando dessas coisas, porque entra por um ver só pelo outro. Então, assim, não há essa possibilidade, se as pessoas não entenderem que vida espiritual é algo cultivado todos os dias, de forma persistente, dias difíceis, dias não difíceis,
Mas é caminhada. Não é a sopa instantânea, não é abrir vídeo no Instagram, mudar para o YouTube, mudar para Facebook, não é isso. Então, infelizmente, a nossa sociedade perdeu. Perdeu essa capacidade espiritual, perdeu. E agora, para recuperar, não sei. A gente tenta, fala bastante, mas não adianta falar, tem que fazer. A peregrinação, inclusive, é um excelente remédio, porque quando você está lá, Uhum. você tende a estar lá e deixar os problemas. Eu vejo as pessoas que estão lá, não estão lá no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram. Elas estão ali, vivendo ali aquele momento. Facilita, talvez por isso, tanta gente tem experiência nesse momento, nesses dias de peregrinação. Porque elas de verdade estão presentes. Elas silenciam para ouvir Deus. Aí está a vantagem, outra vantagem enorme da peregrinação, que pode causar esse benefício de travar contato com os senhores da guarda de uma forma mais íntima. Olha, Pedro, eu sei que você disse que tem um compromisso, né? E a gente tem que Tem. terminar agora, 2020. Eu estou aqui certa no nossa combinação, Perfeita. tá? Quero te agradecer muito. Acho que Eu você que te faz um agradeço. trabalho maravilhoso de trazer esse mundo espiritual para as pessoas. Tem gente que não acredita, né? Precisa acreditar e Tem. você faz esse trabalho de trazer esse mundo espiritual para a vida prática, para aqui, para o momento, para o agora. É Então, verdade. A parabéns. minha ideia é Parabéns essa. e sucesso mais nesse livro também, né? Que os outros já são um sucesso total, mas muito sucesso nas Obrigado, viagens místicas. obrigado. Agora, a próxima viagem mística que puder, eu quero ver se eu me encaixo nela. Vou levar o Cláudio, meu Pois marido, é, pois é. Ah, sim, ele vai gostar. Tem que gente que. ele vai Essa é gostar uma coisa muito. interessante, você sabe? Essa coisa das mulheres levarem os maridos. Tem uns que chegam emborrados lá no primeiro dia, no segundo não, no terceiro, no quarto já estão rezando, estão gostando, Mas se ele é um homem de muita integram. fé, ele vai Ah, adorar, então esse aí Jerusalém. já tá no Vai ser esquema. maravilha. É. Pedro, muito É uma obrigada, pena a tá? pandemia. Quando acabar, nós iremos, com Nós certeza. iremos. E dá um É. abraço grande na sua mãe, minha professora de geografia do Teresiano. Jamais vou esquecer Isso aí. dela. Tá bom? Tá Tá bom, bem? Um obrigado, beijo Márcia. nela também, Obrigado. na Um Dulce, beijão. tá? E Obrigado um demais. beijo. Muito obrigado. Um Obrigado, beijo. Pedro. Foi um prazer enorme. Tchau. Gente, maravilha, né? Não deixem de ler o livro Viagens Místicas do Pedro Siqueira, vocês vão adorar. É uma viagem realmente para um mundo que a gente não espera. Bom, muito obrigado para vocês. Eu quero dizer que na segunda-feira a gente vai estar aqui com o Arthur Amorim, do Vinde e Vede, que também vai ser uma entrevista muito linda falando sobre essa questão toda do mundo espiritual, da nossa fé, da gente poder trabalhar a fé nos momentos de crise. Eu estou esperando todos vocês, tá bom? Segunda-feira aqui com Arthur Amorim. Uma boa noite.